Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Precisamos do Teu poder, da Tua graça. Derrama sobre nós, Senhor, a unção poderosa do Teu Espírito. Trabalha, Senhor, nos corações. Pai, visita no profundo, no oculto. Visita cada família. Visita, Senhor, cada coração necessitado, carente. Pai, nós oramos para que Teu Espírito nos dê o conforto, o consolo, a ajuda. Nesses dias, Senhor, precisamos mais e mais da Tua presença. E nessa hora, Senhor, eu apresento a Tua igreja, Senhor, o Teu povo, Senhor, a Tua gente, Senhor, aqueles que se chamam pelo Teu nome, Senhor, aqueles que levam o Teu nome, Senhor. E nesta hora, Pai, nos abençoa. A Tua graça é poderosa para restaurar, para tratar, para curar, para libertar. A Tua graça é poderosa, Senhor, para levantar o caído, para erguer, Senhor, quem está encurvado diante da crise, diante da luta, diante dos conflitos. Senhor, abençoa, meu Pai. Eu te peço, Senhor, nessa hora, que a Tua palavra seja o bálsamo para os nossos corações. Que a Tua palavra seja o remédio, Senhor. Que a Tua palavra seja cura, Senhor, para a nossa alma, para as nossas vidas, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Se você crer, pode dizer: eu creio. Eu creio de todo o coração. Amém. Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje eu vou usar um texto que é muito conhecido. É um texto que fala de uma história que sofre um revés profundo. Às vezes a vida, ela se torna tão dura, tão difícil, que nós nos quebramos literalmente. Quebrar mesmo. Sabe, você perder os apoios, você perder aonde se escorar. Mas Deus sempre cuida dos quebradinhos. Sempre cuidou. E a gente pode sentir como Deus pode nos tirar do monturo e nos colocar no meio de pessoas importantes. Talvez você esteja aqui essa noite pensando: o que eu vou fazer amanhã? O que eu vou fazer essa semana? Talvez seu coração esteja entristecido. Talvez você está com a alma abafada, né? Até tem perdido o apetite, tem sido assim dias difíceis para você. Mas eu quero te dizer para você essa noite: daqui a pouco tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Tudo vai mudar. E não importa onde você estiver, Deus pode fazer um milagre. Nós vamos ler 2 Samuel capítulo 9. Vamos fazer essa leitura. Já está aí no televisor. Eu vou fazer a leitura dos versos ímpares. E os irmãos farão a leitura dos versos pares. E a história muito tremenda de uma pessoa que ia se tornar rei e de repente se torna um miserável. Mas a história não acaba assim. E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul para que ele faça benevolência por amor de Jonatas? Igreja. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: és tu, Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei:
Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel de Lodebar. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo que pertencia a Saul e a toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, Pois a terra tu e teus filhos e teus servos. recolherás os frutos. E disse Ziba ao rei: conforme a tudo quanto meu senhor, o rei, manda seu servo, assim fará teu servo. Quanto a Mefibosete, disse o rei: comerá a minha mesa como um dos filhos do rei. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei. O que diz aí, irmãos restantes? Agora vamos ver lá em 1 Samuel, capítulo 20. Olha que interessante. Isso é o começo, a gente leu de trás para frente de propósito. E disse Jonatas a Davi: o Senhor Deus de Israel seja testemunha, sondando eu a meu pai amanhã a estas horas, ou depois de amanhã, e eis que se houver coisa favorável para Davi, e eu então não enviar a ti, e não o fizer saber. Verso 13, igreja. Também te farei saber. E te deixarei partir, e irás em paz, e o Senhor será contigo, assim como foi com meu pai. E se então eu ainda viver, porventura, não usarás comigo da benevolência do Senhor para que não morra? Verso 15. Nem tampouco voltarás da minha casa para a tua beneficência eterna. Nem ainda quando o Senhor desagarrar a terra, a casa dos inimigos de Davi. Amém. Pode se assentar. A perspectiva de Mefibosete era completamente distorcida. E quando a gente se encontra no entroncamento de coisas que é de algum lugar para lugar nenhum. De repente, esse moço que não escolheu vir ao mundo e nem de que família iria nascer, sofre profundamente uma mudança brusca, terrível, em relação a uma experiência que iria marcar a sua vida para sempre. E não só que iria marcar a sua vida, mas como também o seu futuro, como também a sua história. E Mefibosete, ele era um candidato ao reinado do seu avô, Saul, Jonatas, fiel, aliançado com Davi. E Davi jurou a Jonatas que manteria benevolência à sua descendência caso ele ascendesse ao trono de Israel. É uma história muito comovente, porque muitas vezes
alianças são quebradas, juramentos são quebrados, promessas são desfeitas. E é uma peculiaridade, irmãos, a gente vê nesse texto a importância e a significância para Davi desse voto. Porque quando Davi fez esse voto, junto com Jonatas, Davi não tinha nada a não ser a unção que estava sobre ele. Fora disso, ele não era importante para Israel, porquanto ele era perseguido por Saul, e Saul fazia porque ele ameaçava o seu trono. Mas a Bíblia diz que Davi sempre se desviava das flechas de Saul, da lança de Saul. Davi nem sequer se ousou a falar contra Saul e teve a oportunidade de fazer o mal, mas Davi, quem sou eu, diz o texto, para tocar no ungido do Senhor. Olha o coração de Davi. E ali o reinado de Saul já estava fragmentado, havia divisão dentro do seu reinado. E essa história ela vai avançando para uma deterioração profunda do reinado de Saul. E quando Saul vai perdendo as forças e em batalha, ele perde a sua vida, perde o líder daquele que estava à frente de todo o seu pelotão, Abner. A Bíblia diz então que o reinado de Saul se desmorona. E aquela mulher que cuidava de Mefibosete, Mefibosete significa vergonha destruidora. Essa ama que cuidava de vergonha destruidora, de Mefibosete, ela então pega Mefibosete e se lança ao cavalo, e ela quer fugir porque ele era um herdeiro do reino. E também poderia sofrer conspiração, porque qualquer que permanecesse de herdeiro do reino poderia suceder quem estivesse assumindo. Então ele era o alvo de ser alguém morto, destruído. Então a sua ama, a sua cuidadora, o pega e coloca no cavalo e sai no tropel, e nessa dela correr demais, a criança cai do seu braço e quebra as duas pernas. Aí já não era mais um fugitivo comum, era um fugitivo aleijado. E ele vai para um lugar que era o lugar dos miseráveis. Maquir era mendigo. Para tu ver, Mefibosete morava na casa do mendigo. Então Mefibosete era mendigo do mendigo. Mendigo duas vezes. Coisa terrível, né, irmãos? O camarada, perto de ser o sucessor daqui a um tempo, de repente perder tudo. Perder tudo. Irmãos, o ser humano não está preparado para perder. O ser humano sofre com qualquer perda. A perda é algo que a gente vive no dia a dia. Mas se você não estiver preparado para aceitar a perda, você vai ser um inveterado, doente, uma pessoa sempre que vai ficar de luto, desesperado. Ó, tu vê, a vida de Mefibosete, ela se torna uma história de terror. Um camarada que estava bem perto de se ascender no trono, se torna um mendigo, sem nada. Lodebar era a terra dos miseráveis, terra que não dava nada, terra desértica, terra de horror, terra de fugitivos, ladrões e mendigos. Então, Mefibosete passa a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude naquela terra abandonada, desesperadora. Era a vida de Mefibosete. Ele vivia às custas de um mendigo melhor que ele, mas tanto necessitado quanto e carecido de graça, de misericórdia.
quando Davi começa a conquistar e começa a enfrentar e vence batalhas, quando Davi chega num certo conforto do seu reinado e vê que todo o seu exército, todo mundo estava bem e ele estava rico, próspero, Davi senta no trono e veio aquela lembrança da aliança que ele havia feito com Jonatas. Por acaso, será que existe alguém da casa de Jonatas que eu possa agir de benevolência? Que coisa maravilhosa, que coisa boa, irmãos. Isso é reino de Deus, isso é graça, isso é misericórdia. Misericórdia é quando a graça de Deus chega na nossa miséria. Por isso que é misericórdia. Deus chega na nossa miséria humana, na nossa fraqueza, na nossa dificuldade, no nosso conflito, nos nossos erros, nos nossos desapontamentos, na nossa prostração, frustração e no nosso horror, no nosso desespero. A misericórdia entra e vai e chega aonde você estiver, até que seja lá em Lodebar. Conheci histórias de pessoas que viveram às custas dos outros, porque não tinham nada. Mas Deus faz sempre nascer a sua luz na miséria. Deus sempre muda a história. Deus sempre muda a personalidade e o roteiro da vida. Amém? E Deus pode mudar a sua hoje. E você pode dizer assim: pastor, eu tenho vivido dias terríveis, dias tão terríveis, que eu me sinto em Lodebar. Lodebar não pode fugir da presença de Deus. A tua Lodebar não é maior do que a mão de Deus. A sua dor não é maior do que a mão de Deus. Olha a história de Mefibosete vivendo nessa situação. E quando Davi então sabe que existe alguém que é herdeiro do trono, Ziba diz: olha, existe alguém sim, mas não dá importância não, rei, porque ele é coxo, ele é nada. Não tem como fazer qualquer conspiração de querer reassumir o trono pelo nome de Saul. Como que se dissesse assim: rei, Mefibosete não é ameaça para ti, porque ele poderia ser morto. E era o sentimento de Mefibosete, de ser achado e, como ser herdeiro do trono, ser morto. O que acontece, irmãos, é que Deus tem plano de vida e não de morte, amém? Deus tem plano de vida, de paz, Deus tem plano de bênção, Deus tem plano de sucesso, Deus tem plano de você alcançar o melhor dessa terra, Deus tem plano de paz e não de morte, amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor? Glória a Deus. A gente vê como que a vida enruga a alma, como que a vida às vezes distorce a imagem humana da pessoa. A gente tem que aprender a segurar as pancadas da vida, porque a gente segura mais pancada do que saber vencer, porque muitas vezes a gente tem que aprender a tomar pancada e continuar. Mefibosete tinha uma imagem totalmente distorcida. A ideia que ele tinha dele era uma ideia de depressão. Quando ele chega na presença de Davi, ele falou: quem sou eu? E se prostra e diz para o Senhor se preocupar: eu sou como um cão morto. Um cão morto, o que as pessoas fazem? Elas chutam, né? As pessoas nem ligam para cão morto. Tá? Ele sentia assim: olha a imagem de depressão, a imagem de total insuficiência de existência, um homem totalmente fora do eixo, porque ele acostumou a viver na miséria, acostumou a viver com os desgraçados da vida, ele se acostumou com aquilo. Sabe, irmãos, Deus não criou ninguém para sofrer, não. Deus não criou ninguém para ficar sofrendo, não. O sofrimento não é de Deus.
A dor não é de Deus. Deus não pode dar aquilo que Ele não tem. E uma coisa que Ele não tem é sofrimento. Por isso que Jesus faz o apelo lá em Mateus 11, 28. Vinde a mim todos vós que estáis sofrendo, desanimado, desgraçado, né? Todos vós que estáis oprimido. Esse oprimido não é uma opressão externa, é uma opressão interna. Oprimido de alma. Desalmado, né? O que tem de gente desalmada, desacreditada, gente que não quer viver mais a vida, gente que não quer lutar mais por nada, gente que não acredita mais em nada. Tem gente que está vivendo só porque está viva. Porque se dependesse dela, ela não queria nem mais viver. Assim era Mefibosete. Ele vivia por viver, não tinha mais esperança de coisa nenhuma. Pelo contrário, ele vivia num estado calamitoso, desgraça. Aí Davi falou assim, será que tem alguém da casa de Saul que eu posso agir com benevolência? Oh, irmãos, que coisa maravilhosa, né? Louvado seja o nome do Deus eterno. Oh, glória a Deus. Mefibosete jamais esperava aquilo. E jamais imaginava que ia acontecer uma coisa como essa. Vocês imaginam só, Davi dando ordem aos seus criados. Me traga Mefibosete. Eu quero Mefibosete aqui na minha presença. Os camaradas saem de Jerusalém, a capital da glória de Deus. O lugar da paz, da tranquilidade, de pessoas civilizadas, de adoração. Jerusalém. E manda os camaradas irem lá em Lodebar. Vai lá em Lodebar. Procura por Maquir. Ele está lá. Vocês imaginam só. Ali habitavam todos os desgraçados. Todos os doentes. Aí chegaram os arautos de Davi. Em cada casa, em cada lugar. Por favor, onde mora a vergonha destruidora? Não é aqui não, é outro lugar. E batendo porta em porta, onde está a vergonha destruidora? Olha, não é aqui não. Eu estou procurando Mefibosete. Alguém conhece? Vocês pastores sabem aonde mora Mefibosete? Igreja, vocês sabem aonde mora Mefibosete? Oh Deus! Misericórdia! É o que nós atravessamos todos os dias, irmãos. São os Mefibosetes que transitam no nosso meio, que vivem entre nós. Mas a gente nunca quer sair da nossa Jerusalém. A gente não quer sair do nosso conforto. Ninguém quer largar o seu conforto para sentir a miséria do outro, a desgraça do próximo. Davi, não, busca-o, traga-o na minha presença. Eu quero Mefibosete, não só Mefibosete, quero toda a sua família. Vai atrás de Mefibosete. Olha, a graça de Deus nos alcançou, amados. A graça de Deus chegou a nós. Davi mandou os seus mensageiros. Davi mandou os seus mensageiros procurar Mefibosete. Mas hoje o nosso Davi espiritual também já deu graça e misericórdia para achar os necessitados, aflitos de alma, os doentes, os desesperados. E ele está procurando aonde está a vergonha destruidora. Aonde está aquele que está fraco na fé, aquele que está desesperado, aquele que está doente, está coxo de alma, está completamente desfigurado espiritualmente? Vocês imaginem como Mefibosete entrou na presença de Davi. Se eu pudesse representar, irmãos. Ele veio com as duas pernas para trás e empurrando o seu quadril, porque as suas pernas não sustentavam. Quando ele chegou diante de Davi e falou: sou eu, Mefibosete.
vem se arrastando, suas pernas sem força. Ele não andava. E a Bíblia diz que o rei falou para ele: a partir de agora você vai comer pão na minha mesa. Todos os dias. Você vai ser tratado como filho de rei. Vai viver agora como filho de rei. Tua vergonha vai sair. Sua vida destruída vai acabar. Porque a partir de hoje, tua vida está mudando para sempre. Amém? Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus! Glória, glória, glória a Deus! Oh, aleluia! Todos nós trazemos um pouco de Mefibosete. Todos nós temos o DNA de Mefibosete. Mas a graça nos alcançou. Somente a misericórdia de Deus. Talvez você estava esquecido, talvez você não era lembrado, talvez você estava num lugar que não queria receber ninguém. E vou dizer a verdade, você estava lá fugindo de todo mundo. Mas Deus falou: manda chamar a vergonha destruidora. Vou dar um testemunho para os irmãos. Há muitos anos atrás, Deus trouxe um paraibano de Esperança, Campina Grande, para o Rio de Janeiro. Jovem, não sabia fazer outra coisa a não ser trabalhar com mão de obra pesada. Um dia esse homem conheceu a mulher, casou-se, tiveram 6 filhos. É um homem que eu me orgulho, sempre estará na minha memória. Teve uma vez que ele foi num centro espírita e chegou lá, ele tomou aquilo que era dos encostos, mas não deu para os encostos. Mas ele era uma pessoa que não conhecia Deus, não conhecia a palavra, não conhecia as escrituras. E quando ele foi para casa, o demônio foi atrás dele e buscou ele e arrancou ele de dentro de casa e deixou ele preso numa encruzilhada. E o demônio falou: você não vai sair daqui até que amanheça. Ele passou a noite toda, ele não conseguia sair. E ele via como que se fossem caminhões cheios de demônios passando na esquina. Ele conseguiu ver o mundo espiritual, porque a gente só vê o mundo espiritual quando a gente mexe com o mundo espiritual. Ele viu aquilo tudo. Aí quando chegou amanhecer, ele retornou para casa. E foi muito difícil, porque ele ficou muito impactado com aquilo. Você está entendendo aonde Deus vai nos buscar? Aonde Deus vai atrás de nós? Ele nos tira de onde estivermos. Não tem lugar difícil para Deus. Meu pai ficou apavorado com aquilo. Zé Fausto ficou apavorado com aquilo. E ele decidiu pegar todos e levar para a igreja. A gente tudo carreirinha, né? Paulo, Zezinho, Ademir, eu, Moisés, depois Marcelo. E a gente veio tudo carreirinha. Aí Deus falou: vou mudar a sua história. Vou mudar a sua história. Vou mudar a sua história. E mudou. Se hoje eu estou aqui pregando para você, é porque o meu Davi espiritual entrou na minha família. Eu nunca vi uma pessoa para ler tanta Bíblia como meu pai. Meu pai foi um dos que mais leu a Bíblia dentro da nossa casa. Na última vez que nós estivemos juntos, ele falou: meu filho, eu já li mais de 10 vezes a Bíblia toda. É assim que Deus faz. Ele entra no Lodebar, ele tira de Lodebar,
Meu pai todo dia comia na mesa do rei. Todo dia. A palavra é o que nós estamos aqui fazendo, irmãos. Amaldiçoados são aqueles que não têm a comida do céu, que não têm o pão vivo do céu. Como Mefibosete, nós hoje somos privilegiados. Estamos aqui na casa do rei, comendo na mesa do rei. É pão fresco, é comida boa, é o pão vivo, é o alimento para a alma, para o espírito. Nós estamos na mesa do rei como Mefibosete. Você pode vir como estiver, com a dor que estiver. Você pode vir carregando os seus traumas, todos os processos de derrota da sua vida. Mas essa noite, Deus quer te tirar de Lodebar. Deus quer te tirar da miséria espiritual. Quer tirar a tua alma desse abafamento, dessa coisa que tira o seu sono, o seu suspiro de alegria. E é isso que Deus quer fazer hoje. Lodebar tem que ficar para trás. Lodebar tem que sair da nossa história. Nós temos que acreditar que esse pão vivo é que vai abençoar a nossa vida, abençoar as nossas famílias, que vai abençoar o nosso município. É a palavra de Deus. Quando Davi chamou Mefibosete, irmãos, isso aqui é simbólico. Davi está representando hoje o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E Ele preparou uma mesa para você essa noite. Ele preparou uma mesa para você essa noite. Você pode dizer amém? Ele quer que você coma com Ele. Esteja na presença dEle para sempre. Davi diz então: você estará comigo todos os dias. Mefibosete então, pois, morou em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei. E ele era vergonha destruidora, mas ele passou a ser chamado filho do rei. Tem coisas que a gente não tem que entender. Tem coisas que a gente não tem que filosofar. Eu acredito que muitos dos problemas que as pessoas têm dificuldade de chegar a essa fé é porque elas estudaram demais. E isso atrapalha elas a exercerem a fé. Porque a única coisa que vai nos ajudar nessa hora é a fé. E a fé não tem explicação. A fé não tem lógica. As pessoas querem de maneira explícita, querem que seja de uma forma lógica, e não precisa, meu irmão. Você tem que crer, você tem que ter fé. Se Deus falou que vai te abençoar, Ele vai te abençoar. Amém? Se Ele falou que vai salvar a sua família, Ele vai salvar a sua família. Amém? Como Davi havia feito aliança com Jonatas, assim Ele fez aliança conosco. Se Ele falou que vai abrir essa porta será aberta. Você tem que crer. Nada mais importa quando você consegue entender que agora vai ser diferente. Abandonar Lodebar só se for pela fé. O teu Davi espiritual está aqui. E ele pode te libertar, pode te dar paz interior, pode te dar esperança. E a Bíblia diz que houve um processo na vida de Mefibosete, a restituição. Quantas coisas foram roubadas, né? Quantos sonhos. Às vezes eu fico olhando assim para os meus filhos e digo: Senhor, eu não posso dar direção a eles se não for pela tua palavra. Irmãos, com sinceridade, se não for a palavra de Deus sobre a vida dos nossos filhos. Depois que alcança a maior idade, é joelho no chão, jejum e oração. Entregar nas mãos do Rei dos Reis, Davi espiritual, para cuidar. Quantas e quantas famílias precisando fazer isso hoje? Entregar tudo
ao Davi espiritual. Eu quero, em nome de Jesus, orar por sua vida. Se Davi espiritual não entrasse na vida do meu pai, não sei como seria a nossa vida. Eu louvo a Deus porque a minha mãe era de Campos de Goitacazes. Mulher de Deus, convertida mesmo. Quando você tem um Davi espiritual, as circunstâncias são só circunstâncias. Importante você saber disso, que você está na mesa do rei. Todo dia, 6 horas da manhã, a minha mãe fazendo café, eu podia ouvir aquelas canções que ela cantava, cantando, louvando a Deus. Todo dia nós estávamos na mesa do rei. Tinha comida fresca, pão fresco, o alimento. Minha mãe nunca pegou uma máquina de lavar, infelizmente, nunca. Criou 6 filhos, Nunca vi aquela mulher reclamar, falar assim, esse filho não presta, esse filho não vale nada. Nunca ouvi minha mãe reclamar. Eu comentava ontem com o Daílson e com os irmãos que lá em casa era tão difícil que os mosquitos entravam e a gente saía, porque tinha o tempo deles e o nosso tempo. E quando logo escurecia, a gente saía porque senão, meu irmão, você era picado, de repente era até levado por eles. Aí meu pai pegava, né? Bom, vamos botar algo aqui para espantar esses mosquitos. Aí vinha com aqueles estrumes sequinhos, né? Aquelas bosta de vaca, sequinho, cheiroso. Botava lá na sala. E acendia. Aí a fumaça espantava o mosquito. Tá, já a gente entrava para dormir. Ninguém morreu, ninguém se desviou, porque tinha pão todo dia espiritual, tinha café espiritual, o Davi espiritual estava lá em casa todo dia, como está na sua casa todo dia. É isso que eu quero falar para você. Permanecer na presença desse Davi espiritual. Sair de Lodebar. Graças a Deus, a família hoje está todo mundo bem, todo mundo feliz. Mas não foi fácil, não é fácil. Mas o pior de tudo é quando você está em Lodebar. Lodebar é terra do desespero. Lodebar é terra que você não tem salvação. Lodebar, todo mundo está condenado. Eu quero dizer hoje, confia a tua vida, a tua família, confia o teu futuro, confia a tua história para sempre nas mãos do Deus eterno. Fique de pé em nome de Jesus. Às vezes eu falo assim para as famílias, tudo bom, irmã? É importante você fazer curso Casados para Sempre, é importante você fazer tratamento, é importante você investir na sua família, é importante. Mas nada disso se tornará capaz de sustentar a tua casa, a tua vida, a tua família, o teu casamento, se o Davi espiritual não estiver. Nada substitui o Davi espiritual, Jesus Cristo. Talvez você esteja precisando de ajuda. E hoje eu quero orar com você. Se você sentir no teu coração de vir aqui orar por sua família, orar por sua vida, de entregar realmente tudo nas mãos desse Davi espiritual, eu quero que você venha. Nós temos um pouco de tempo e eu quero orar com você aqui nesse altar. Eu quero crer que o Espírito Santo tem tocado em sua vida, sua família. E você pode sair do seu lugar agora. Vem aqui. Não por minha causa, mas porque você sabe que Ele pode fazer por sua vida. Ele pode fazer. Entrega mesmo, confia. Lodebar, às vezes são as várias opções que a vida nos dá. Às vezes Lodebar não nos deixa ter quebrantamento, Lodebar não nos deixa ouvir a palavra, Lodebar não nos deixa amolecer por dentro. Então, meu irmão, sai de Lodebar, venha para Jerusalém. E aqui eu quero dizer para você,
esse altar não é o meu altar. Esse altar não é o altar da igreja do Nazareno de Olinda. Esse altar é o altar do teu Deus. Do teu Deus. E eu quero que você coloque a sua família, a sua causa nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus, eu pedi aos pastores, nós possamos nos levantar para orar. Levantar um clamor por essas vidas, por essas pessoas aqui, pastores. Nós temos essa oportunidade, em nome de Jesus, de clamar por vocês, irmãos, de fazer esse clamor nessa hora, nesse altar espiritual, em nome de Jesus Cristo. Eu quero convidar aqui o pastor Luiz Carlos para estar orando. Nós vamos estar orando, os pastores estarem ungindo essas vidas. Se você quiser, ainda tem tempo, você pode vir aqui para o altar. Nós queremos clamar a Deus por sua vida, em nome de Jesus. Ó Deus, nós estamos aqui diante da Tua presença, meu Pai, por essa palavra que foi ministrada aos nossos corações. Ó Deus, famílias aqui representadas, mulheres, homens de Deus. Ó Deus, nós clamamos a Ti, porque Tu és o socorro bem presente, meu Pai. Tu és o Deus que restaura, Tu és o Deus que é o Deus da restituição, meu Pai. Transforma, muda a sorte de cada família, de cada casa, de cada chefe de família, de cada um que adentrou por essas portas, meu Pai, em busca de uma resposta, em busca de uma saída, Senhor. Quem sabe essa palavra que foi pregada, foi ministrada nos corações, foi a saída, meu Pai, foi a luz no fim do túnel. Deus, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, que Tu possa reverter toda e qualquer situação de desgraça, tudo que está atrofiado, tudo que está agora amarrado, Pai, toda praga, desgraça, tudo aquilo que tem ferido a alma desse homem, dessa mulher, desse filho, desta casa, meu Pai. Pessoas que estão vivendo debaixo de vergonha, de perseguição, pessoas que estão sendo assoladas, meu Pai, por essa crise. Eu te peço em nome de Jesus, Pai. Levanta homens e mulheres de Deus, meu Pai, disposto a reverter a situação desta crise, meu Pai. Muda, Senhor, a sorte como o Senhor mudou de Mefibosete, meu Pai. Ó Deus, para louvor da Tua glória, Senhor, Tu tem poder para renovar, Tu tem poder para restaurar, Tu tem poder para transformar, Tu tem poder de fazer um caminho novo, Senhor, na vida dessas pessoas, meu Pai. Por isso nós te pedimos, muda a sorte do Teu povo, busca onde quer que eles estejam, meu Pai, debaixo, Senhor, ó Deus, desse momento difícil, de crise, de luta, de tempestade. Nós clamamos a Ti, porque reconhecemos o Teu poder, reconhecemos a Tua soberania, reconhecemos que Tu tens, Senhor, autoridade, Senhor, para transformar esta casa, este lar, a sorte dessa família, que talvez esteja debaixo de tristeza, de amargura, de ódio, de raiva, de perseguição. Mas hoje, meu Pai, o Senhor está mudando a sorte, trazendo a paz, trazendo a alegria, trazendo sabedoria. Ó Deus, trazendo o Senhor a reconciliação. Ó Deus, para louvor da Tua glória, Senhor, em nome de Jesus. E quem crê pode dizer amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus?